Que a paz do nosso Senhor, né, venha reinar em nossos corações. Que o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, venha nos iluminar para que a gente venha fazer a obra conforme a vontade de Deus, nos dá entendimento, sabedoria, discernimento, porque na verdade é o que precisamos, né? Entender as coisas de Deus. E aqui eu estou, pela glória de Deus, para a gente começar mais uma live. Eu peço para que os irmãos me ajudem aqui no compartilhamento dessas obras, né? Compartilha aí, irmãos. Vamos fazer a obra, né, junto, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque essa é a vontade de Deus, né? Eu quero ler aqui hoje em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Uma palavra maravilhosa, né, que Deus tem nos ensinado aqui, através da minha vida. E hoje, com certeza, não vai ser diferente, né? Vamos orar, pedir a Deus, né, para que Ele venha iluminar os nossos corações. Que o nosso Senhor Jesus entra na nossa vida agora, né, nos fortalecendo, nos dando discernimento da palavra, para que a gente seja um corpo só em Cristo Jesus. Porque, na verdade, hoje é disso que eu venho falar. Na verdade, eu ia ler lá em Mateus, está até separado aqui no capítulo 19 de Mateus eu ia ler, mas aí é a vontade de Deus, né? E aí eu vim aqui para o 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, que diz das dissensões nas igrejas, né? Na verdade aqui Paulo estava falando de Coríntio, mas nós estamos vivendo esse tempo de dissensões, né, que tem acabado com muitas igrejas, nós sabemos disso. Então que Deus venha ter misericórdia de nós e instruindo, né, as nossas vidas, para que a gente venha aprender a lidar com tudo isso, né, nessa época, nesses fins de tempo, né, que nós temos vivido. Então, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Né? É o que Deus pergunta pra gente aqui hoje. Está Cristo dividido? De maneira nenhuma, não é? Cristo não está dividido. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Não. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo, a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas que a cruz de Cristo se não faça vã. É o que acontece, né? Quando a gente vê dissensões, discussões dentro de igreja. Quem está fazendo esse tipo de obra
de maneira nenhuma é espiritual. Porque o Espírito de Deus não é contenda. Isto é carne. Isso são os espíritos malignos que entram no coração, nos corações das pessoas. Porque, irmãos, nós andamos aqui e dependendo de como a gente vive a palavra de Deus, nós damos brecha para o mal ou nós nos trancamos para o Espírito de Deus. Quem se tranca no Espírito de Deus não faz contenda. Mas quem faz contenda é que deixou o corpo aberto, deixou brecha, e o mal veio, entrou e fez esse rebuliço, na verdade. Não é? Nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. E não dar brecha também. Se uma coisa dessas acontece com a gente, o que devemos fazer na hora? Se a gente é espiritual, devemos orar. Abaixar a cabeça e orar. E pedir misericórdia para Deus. Para que a gente não venha se misturar com essas pessoas que não são espirituais, para a gente não nos fazer igual a elas. Porque o que a gente vai ganhar com isso? Não é isso que a palavra ensina. Não é. Não é? É por isso que a importância, sempre eu falo isso, sempre eu vou falar isso. Quem vê as minhas lives, quem ouve as minhas lives, sempre vai ouvir eu falar isso. Por isso é importante gente ler a Bíblia, né? As verdadeiras ovelhas de Cristo não são enganadas, porque tem conhecimento da palavra, e quem tem o conhecimento da palavra ouve a voz do pastor. O diabo é astuto. O diabo é astuto. Ele ronda, ele anda dentro da igreja. Principalmente. Lembra quando o diabo foi lá pedir para Deus para provar Jó? E Deus perguntou para ele o que queres, né, o que você faz? Aí ele falou que de rodear a terra, de rondar as almas. Ele anda dentro da igreja, irmão. O diabo anda dentro da igreja. Rondando, procurando brechas. Aí quando ele acha, ele vai lá, né, pedir para Deus para provar. E usa essas pessoas más dentro da igreja. Dentro da igreja não tem só pessoa boazinha, não. Dentro da igreja existe todo tipo de pessoas, as convertidas e as que ainda vão se converter, porque tem pouco tempo na igreja, e as pessoas que estão lá há muito tempo que nunca se converte, porque ouviram a palavra de Deus de mau grado. Né? E o intuito dessas pessoas é fazer o mal. Você sabe o que é pior? Elas não percebem. O diabo é tão astuto que elas não percebem. Sabe por quê? Não conhece a Cristo. Não conhece o bem. Então a gente deve tomar bastante cuidado, né, irmão? Quando a gente se depara com esse tipo de coisa dentro da igreja e principalmente quando é com a gente. Aprender a ficar calado. Né? Dá o outro lado da face, deixa bater. Como Cristo nos ensinou, não é verdade? Aqui no versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Irmãos, ainda que você se ache sábio, a melhor coisa para você conseguir a salvação, ainda a melhor coisa que eu faço para conseguir a salvação é a gente se fazer de bobo. Deixa falar, deixa brigar, né? Deixa que Deus faz a obra, Deus julga, né? Nós não devemos. Uma só palavra que a gente fala com uma pessoa dessa, a gente já perde a razão para com Deus. Não adianta. Precisamos aprender a ser humildes. Não é isso que Deus fala? Dos pequeninos, aquele que se faz humilde como uma criança, esse herdará o reino dos céus. Não é verdade? Onde está o sábio? Onde está escrito? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Para Deus, a sabedoria deste mundo, para quem quer sempre ter razão, entendeu? Para quem sempre quer ter razão, Deus inquiriu a este loucura. Nós somos filhos de Deus. Quem tem razão é Deus. Mas este que sempre quer ter razão em tudo, ele nunca acha que ele está errado. Sempre quer discutir. Não perde seu tempo não, irmão. Não perde seu tempo não, irmão. Né? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O sábio, ele não crê na pregação, não é? Não crê. O sábio, ele sabe de tudo, ele não crê nas coisas de Cristo, porque ele é sábio. Ele é muito grande. Porque os judeus pedem sinal. Cuidado com esse negócio de ficar pedindo sinal para Deus. Não é? Deus não falou que o único sinal que nos seria dado é o de Jonas? Não vai ser dado sinal. Quem pede sinal para Deus são os judeus. Os que não creem. Nós precisamos crer, sem pedir que Deus faça alguma obra na nossa vida para que a gente venha acreditar. Não é? Como fez Tomé, enquanto ele não viu as chagas da mão de Cristo, ele não creu, nem mesmo os discípulos ainda falando para ele, ele não creu. Então, irmão, não seja Tomé, crê. Não pede, fica pedindo sinal. Né? Deus não vai dar mais sinal, ele já falou que não vai dar sinal. Já falou na palavra que não vai dar sinal, a não ser o sinal de Jonas. Quem pede sinal a Deus é falta de fé. Se a gente tem a fé de Jesus Cristo e sabe que Jesus está conosco, para que mais a gente vai ter que pedir sinal? Que sinal mais a gente vai querer? Né? A crucificação de Cristo que Ele nos deixou aqui na palavra, nas curas, os milagres, tudo isso já é um maior sinal que nós temos, que Cristo está conosco. E não precisamos mais de sinal. Já deixou, já está tudo aqui. Quando a gente quer alguma coisa de Cristo, nós pegamos a palavra de Cristo e lemos. Ele fala grandiosamente com a gente através da palavra. Sem precisar ficar pedindo sinal, coisa que ele não vai dar. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Não tem coisa que se pode comparar com o poder de Deus. Não é? Aqui está mais do que provado que Deus é Deus. Deus está no meio de nós. Nós precisamos colocar isso no nosso coração e crer verdadeiramente. Né? E tudo ele fará, ele não fala na palavra, buscai primeiro os reinos de Deus e as suas justiças, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. É lindo isso, né? Então vamos crer, vamos buscar mesmo as coisas, os reinos de Deus, vamos buscar salvação. É isso que Deus quer, né? As outras coisas da carne, o que precisamos, não o que queremos, nos serão acrescentadas. Então vamos dar graças a Deus pelo pouquinho que nós temos. É muito. Porque se Deus não nos gratificar aqui, com certeza, por causa do poder da palavra, Ele vai nos dar lá em cima. E esse é o mais importante. Né? Cada um recebeu o seu galardão lá em cima com Deus. É isso que é importante. As coisas da terra perecem. Jesus veio buscar aqui, ele saiu de lá, ó, do templo dele. E ele veio aqui nesse mundo que não é o reino dele. Aqui não é o reino dele. Aqui é um lugar separado, onde a gente veio parar por desobediência. Aqui não é o reino dele. É por isso que as coisas que a gente pede nem sempre ele dá. Se a gente pede coisas carnais, nem sempre ele dá. Porque aqui não é o reino dele. A gente precisa começar a aprender uma coisa. Terra e céu. Terra é uma coisa separada do céu. Né? O galardão que Deus vai nos dar é no céu. Agora, se a gente começa a insistir muito, Deus pode até dar o nosso galardão aqui. Mas e depois? E depois? Se a gente já recebeu aqui, o que a gente vai receber lá em cima? Não vale a pena, irmão. Fazer igual Jacó. Desculpa, Esaú não. Como que é lá o nome? Esqueci agora o nome, que trocou o prato lá pela lentilha, né? Um prato de lentilha pelas bênçãos de Deus. É, irmão, nós precisamos tomar muito cuidado. Não é? Esaú, né? Esaú. Com Jacó. Aí Jacó deu o prato de lentilha para ele. Trocou as bênçãos do céu. Depois não teve mais o que receber. É assim, irmão. Precisamos tomar cuidado com as coisas do céu, saber dividir as coisas do céu e da terra. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Ele passou um tempo aqui. Mas o reino dele não é deste lugar. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Está vendo? A gente começar a perceber os que são carnais. Poucos são chamados, como Deus diz aqui agora. Poucos. Por isso precisamos separar, aprender a separar as coisas, espírito e carne. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Irmão. Deixa falar. Porque Deus mesmo fala aqui, né? Os fracos, né? Os tolos, vamos dizer assim, né? É que são os escolhidos de Deus, são chamados de Deus. Os sábios são considerados como loucos, e de modo algum herdará o reino dos céus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, eita glória, e as coisas que não são para aniquilar as que são. Irmão, precisamos começar a dar valor por a gente ser assim, pequeno como somos, desprezados como somos, porque somos desprezados aqui neste mundo de trevas e escuridão. Mas lá no reino dos céus nós vamos ser filhos, herdeiros de Deus. Sabe o que significa isso? Ser herdeiro de Deus. Herdeiro é reinar com Cristo. Tudo que é dele será nosso. Herdeiro de tudo, de Deus e de Cristo, né? Quer coisa melhor do que isso? Se precisar chorar na presença de Deus, né? Porque fomos humilhados, que nos ajoelhemos, né? Na presença de Deus e vamos, né? Chorar na presença de Deus, porque Deus fala que os humilhados serão exaltados. É sempre bom a gente ouvir essas coisas, porque eu sei, irmãos, o povo de Cristo é humilhado, porque nós precisamos passar pela porta estreita. Né? Porta estreita é a humilhação. Humilhação. E se a porta não é estreita, aí a gente deve estranhar, não é? Então vamos dar glória a Deus. É por isso que a gente deve dar glória a Deus. Então vamos ler o 28 de novo. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por isso, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quando a gente for salvo, estiver na presença de Deus, a gente vai saber lá do fundo da nossa alma que Cristo é Cristo. E que nenhuma obra que a gente fez aqui neste lugar, seja ela qual for, a gente se glorie, mas que a gente venha gloriar em Jesus Cristo, né? É isso que Ele quer, que a gente venha saber que Ele é Deus, que a gente recebe tudo, essas instruções que eu passo, isso vem dEle. Como eu já disse outras vezes, irmãos, eu saí da escola porque eu não conseguia aprender. E isso vem de Cristo. Hoje eu tenho certeza disso. Porque se eu tivesse aprendido, se eu tivesse feito uma faculdade, se eu tivesse feito, né, alguns estudos bíblicos, vai saber onde eu estava agora. Mas Deus fez isso na minha vida. Eu saí da escola, na 5ª série. Eu tive até a 5ª série. Eu parei na 6ª série no meio do ano porque eu não conseguia aprender. E até a 5ª série eu fui empurrado, porque já falei isso daqui. Mas Deus, Ele é poderoso, não é? Ele usa os pequenos para confundir. Aliás, eles nem conseguem ouvir as minhas pregações. Eu ouvi a pregação de um analfabeto praticamente.
tenho até a quinta série. E dou glória a Deus por isso. Não estou preocupado. Não estou. E se hoje fosse para mim voltar para estudar, como Deus já abriu muito a minha mente, hoje eu não ia. Eu prefiro estudar aqui, ó, palavra. É isso que vai encher a nossa vida. É isso que vai manter a nossa botija cheia. É o ler, é o discernimento da palavra, é a transformação do nosso ser. É isso que enche. Faculdade. Jesus, ele não tinha condição e não tinha porque Deus não queria na época. E ele não estudava. Mas o Espírito de Deus deu todo o discernimento da palavra para ele. Através do quê? Da leitura e do Espírito que vinha iluminar. O que mais? Ele nos deixou isso para que a gente saiba. Não é? Eu sei que nem todos pensam assim, eu penso assim e eu gratifico a Deus por isso. Porque hoje Ele me deu um bom discernimento da palavra. Pregando aqui o Evangelho de Cristo, que é maior riqueza do que isso. E muitas das vezes a gente está preocupado com as coisas banais desse mundo, porque não fez uma faculdade, porque não tem um bom emprego, não tem um status, porque nunca fez um estudo bíblico. Aprender. Eu já falei isso aqui. Irmão, a melhor coisa que nós fazemos, como Deus tem me ensinado, é a gente aprender com o Espírito Santo. Como Paulo fez na época. E ele pregou Jesus Cristo crucificado. Não é? Ele pregou Jesus crucificado. Ele pregou salvação. A coisa está ficando estreita, irmãos. Poucas igrejas hoje falam de salvação. Poucas igrejas hoje falam dessas coisas aqui que a gente está falando. Mas eu dou graças ao nosso Senhor Jesus Cristo por estar me usando para fazer essa obra. Nisto nós sabemos quem é espiritual e quem é carnal. Quem é carne faz a obra da carne. Fica pregando riquezas. Quando Jesus mesmo falou, vende tudo, não é? Que tem, divide com os pobres e me segue. Por isso que eu falo, nós precisamos começar a discernir o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento. Antigo Testamento veio para o povo antigo, claro que para a gente também, né? Mas precisava ter uma lei. Precisava ter uma lei. Quantos milhões de anos tem a Terra? E ainda Cristo não voltou. Então precisava de uma lei. Por isso foi feito o Antigo Testamento. Até aí veio Cristo. Daqui para frente Cristo veio, fez nova todas as coisas. Agora nós devemos obedecer a Cristo. Cristo, ele falou, eu não vim abrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Precisamos cumprir a lei? Precisamos. Mas precisamos também saber o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento. Jesus veio fazer nova todas as coisas. Veio ou não veio? Veio. Então agora nós vamos fazer o quê? Se Jesus falou pra gente, vende tudo que tem, divide com os pobres e me segue, e ele fala ainda mais, é mais difícil entrar um rico no reino dos céus
Quer dizer, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o Antigo Testamento fala, te darei tudo, né? Aquele que andar conforme a lei, né? Ele falou. O Antigo Testamento fala isso. Mas só que hoje nós estamos em Cristo Jesus. Hoje a porta é estreita. Por quê? Porque os judeus, o povo antigo, não acreditou em Cristo e crucificou. Porque não acreditou. Então nós devemos andar conforme Cristo andou. Não devemos mais andar como antigamente se andava. Então, se fosse assim hoje, era olho por olho, dente por dente. Apedrejar a mulher que traiu o marido. Não é? Eles não apedrejavam até a morte. Não era olho por olho e dente por dente. Mas Cristo veio fazer nova todas as coisas. Então hoje devemos andar como Cristo andou, não antes. Como o Antigo Testamento. O amor de Cristo veio mudar todas as coisas passadas. Quem é de Cristo tem um amor verdadeiro dentro do peito. Poucos nós vemos aí, poucos. Não diz a palavra? Pela árvore conhecereis os frutos. Sempre também eu falo dessas coisas aqui. Não é difícil, irmão, a gente saber de quem é de Cristo. Depois de um tempo que a gente está vivendo com algumas pessoas, nós começamos a ver os frutos. E ali a gente vai saber quem é de Cristo, quem não é de Cristo, quem ainda não está convertido. Não que ela não vai se converter um dia, pode ser que ela se converta sim. Pela misericórdia de Jesus Cristo. Não é? Que até me perdi aqui. Leu 26, vou ler o 27, né? Se eu já li eu não lembro. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis. E as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo. E o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu, particularmente, não gosto de ficar, quando vai fazer uma pregação, as pessoas têm mania de fazer aqueles cartazes lindo e maravilhoso e colocar lá a foto de todo mundo que vai fazer parte, né, no altar. Irmãos, nós precisamos elevar Cristo Jesus. Mostrar as obras de Cristo Jesus. Eu não gosto. Particularmente eu não gosto de fazer isso. Porque é a Cristo que nós devemos, né, glorificar. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus, e este crucificado.
Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Deus, quando a pessoa é espiritual, ele usa a pessoa. Essas palavras que Paulo nos escreveu, eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam nessas palavras que estão escritas aqui, porque acham que foram homens que escreveram, quando na verdade o Espírito de Deus, é que nos capacita, nos usa. Eu sei que tem muita gente que não sabe disso, pessoas que estão começando agora, não foi instruídas ainda a esse respeito. Mas hoje Deus está me usando aqui, para esclarecer essas coisas que é muito importante. Cada palavra, cada vírgula escrita aqui, cada palavra, cada vírgula que está escrita aqui é pelo Espírito de Deus. Desculpa, irmão, tem alguém ligando aqui, eu não posso atender. É pelo poder do Espírito de Deus. Está insistindo. Então, é bom que as pessoas ouvem essas coisas, Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Oculta em mistério. A sabedoria de Deus é oculta. Não é para todos. A sabedoria de Deus é para os escolhidos de Deus. Poucos para poucos. É por isso que devemos dar muito valor a essas coisas de Deus. É porque outrora elas estavam escondidas lá com Deus. Mas aí Deus, na misericórdia, veio nos instruir para nós escolhidos, que somos poucos. Irmão, a nossa vida para com Deus é uma caixa de tesouro. Se a gente soubesse qual é a importância disso na nossa vida, a gente ia se transformar assim muito rapidamente. Porque precisamos ouvir a palavra, como eu tenho dito aqui. Mas nós precisamos nos transformar também, e isso vem da gente. Deus, ele capacita. Mas primeiro nós devemos o quê? Jesus veio e bate na porta. Aquele que quer abrir, ele entra, ceia e faz uma festa. Então Deus deixou bem claro que nós precisamos abrir o nosso coração para Ele entrar, para Ele transformar a nossa vida. Não é? E a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Esse mistério que Deus tem aqui, revelado agora através dessa palavra. Nenhum príncipe. Nenhum príncipe, Deus fala aqui. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Eita glória! Dá glória a Deus, irmão. E você tá aí, ó, desse lado aí, ouvindo essa palavra. Porque Deus tem revelado ao seu e ao meu coração. Como eu já disse uma vez na igreja, eu falei isso. Imagina um mar. Mas aí você imagina o mar do planeta inteiro, do mundo inteiro. Imagina quanto de areia tem ali no mar. Muito, né? Muita areia. Isso que a gente vê ali, né? Fora que está lá debaixo da água que a gente não vê. Aí imagina Deus pegando né? Um de cada um de nós, assim, no meio da multidão lá. É um ou outro, irmão, que Deus conseguiu ver lá como uma pedra preciosa. Como uma pedra preciosa. E foi nos tirando, foi nos lapidando para a gente fazer a obra dele. Para a gente reinar um dia com ele. Nós não vamos ficar lá deitadinho numa rede não, irmãos. As coisas de Deus são lindas e maravilhosas que a gente não pode nem imaginar. Mas nós vamos reinar com ele. Nós não vamos ficar lá como aquele desenho que o povo faz, né? Que uma tal igreja faz. E tem um monte de animalzinho lá, um laguinho, umas redes, pessoal passeando ali no jardim, deitado numa rede. Vai ser muito melhor do que aquilo, eu te garanto. Mas Deus, ele fala que alguns de nós vamos ser tirados como sacerdotes de Deus. Nós vamos também fazer a obra de Deus. Né? Deus não nos escolheu à toa. Lembra aquela passagem de 32 mil homens, mas foram escolhidos somente 300 para fazer a obra de Deus? 32 mil, mas só 300. Então, irmão, se esforça. Se esforça para Deus escolher você. Porque é uma multidão como um mar de areia. Uma multidão como um mar de areia. Muitos serão chamados. Mas pouquíssimos os escolhidos de Deus. Poucos. Para isso nós precisamos nos esforçar. Transformar a nossa vida diante de Deus. Quando Deus ele curava, quando ele passou por aqui, que ele curava, a maioria das vezes ele falava: vai e não peques mais. Quantas coisas nós temos feito, não é? Quanto pecado, não é? Mas nós precisamos nos transformar diante de Deus e pecar o mínimo possível. Porque ele fala na palavra: seja santo, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. Então, irmãos, a partir de hoje, né, de ouvir essa palavra viva de Deus, vamos começar, né, fazer essa mudança, essa transformação aqui dentro do nosso coração. Quero dizer, dos nossos pensamentos. Porque é a partir daqui que a gente começa a transformação do nosso ser. Sem essa transformação, ou pelo menos esse interesse, essa vontade, ainda que demore um pouco para a gente conseguir, mas se esse meio tempo você parte, pelo menos Deus vai saber do teu coração. Isso Deus leva em conta. Mas Deus nos
nos revelou pelo seu Espírito. Deixa eu ler o 9 de novo, né, para a gente entender. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Né? Eu não sei da sua vida. Ainda que eu conheça a pessoa, mas lá ao fundo do coração dela, quem conhece é ela mesma e Deus. Não é? Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não sabemos as coisas de Deus, como Ele vai agir. Aliás, a maioria das coisas nunca acontece como a gente espera que aconteça, não é? A gente sempre espera acontecer de um jeito, sempre acontece de outro jeito. Porque nós não conhecemos o coração de Deus e nós não conhecemos qual é a obra de Deus na nossa vida. Aí nunca acontece como a gente quer. Ou quase nunca, né? Às vezes para acontecer como a gente quer, e se for pela misericórdia de Deus, nós precisamos orar muito para que Ele venha ouvir, né, e nos agradar. E que Ele tenha misericórdia mesmo da gente. E muitas das coisas que a gente pede Ele não dá, porque Ele sabe que se Ele der, não vai dar certo. É por isso que Ele fala na palavra, como eu li aqui, né? Não. Que nós não sabemos pedir. Não pedis, mas por isso não recebeis. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o mundo que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer a que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo, ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las. É por isso que muitas das vezes a gente ora por uma pessoa, né, e a pessoa não entende. Não adianta, porque, né, é um homem natural, é uma mulher natural. Não consegue compreender. É para poucos, né, para poucos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas os que é espiritual discerne bem, tudo que ele de ninguém é discernido. Né? Quem é espiritual entende bem as coisas espirituais, mas quem não é espiritual, irmão, nós devemos ter misericórdia dessas pessoas e orar para que Deus tenha misericórdia, né? E manda o Espírito, batiza aquela pessoa com o Espírito. Porque é assim que a gente deve proceder, né? Amor ao próximo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Né? É claro. Quem tem Espírito de Cristo, tem a mente de Cristo. E falamos das coisas de Cristo. Falamos de Deus, de Jesus. Mas quem não tem, vai falar de outras coisas que não tem nada a ver na Bíblia. Às vezes fica pregando muito Antigo Testamento, esquece da salvação.
Precisamos discernir todas essas coisas, irmãos. Sabe para quê? Para a gente começar a orar por essas pessoas, por estes ministérios, por essas igrejas. Para Deus mandar, né? Gente que pregue a verdade. Porque também não vamos querer que ela seja destruída, né? Porque a gente também vai estar contra as coisas de Deus. Irmão, hoje eu queria ler mais algumas coisas aqui, mas só que o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu vou ficar por aqui. E agradeço pelos irmãos, pelo carinho, por ter assistido até aqui. E que Deus venha abençoar grandiosamente cada um, né? Os corações, para que essa palavra venha entrar e a pessoa venha se transformar a partir de agora, né, na presença de Deus, porque sem essa transformação, né, precisamos dela. E assim eu agradeço em nome de Jesus.